Olá! Agora terraplanistas decidiram criar massa. É uma coisa fantástica. Veja, quando você pega um objeto qualquer e muda para uma outra altitude, você tem diferenças, pode ter diferenças de peso, pode ter diferenças no empuxo, mas você não vai ter diferenças de massa. Massa é a quantidade de matéria de um corpo. Então, se você pegar um mol de moléculas de água, que tem uma massa de 18 gramas, e mudar de altitude, não vai ter 19 gramas, não vai ter 17, vai continuar com 18 gramas. Então, como eles pretendem criar massa dentro de uma garrafa PET? Usando E igual a mc ao quadrado. Muito bom. Será que eles sabem que 1 grama, para criar 1 grama de matéria, você precisa, por essa equação, 90 terajoules. 90 terajoules. A bomba de Hiroshima, ela tinha de 50 a 75 terajoules. Então eles vão precisar de 2 bombas de Hiroshima para conseguir criar 1 grama dentro de uma garrafa PET. Eu vou passar na sequência um experimento que eu já fiz aqui no canal, eu vou repostá-lo com recortes, em que eu mostro que não há alteração alguma de massa conforme você muda a pressão em um objeto. Então fiz com uma bexiga, ali foi tudo calculado para que em determinado momento, com a expansão da bexiga, ela dobre de volume. Você tem que densidade é massa sobre volume, a não ser que eles criaram uma densidade nova. Vai ser muito interessante. Mas, densidade sendo massa sobre volume, e eu dobrei o volume da bexiga, deveria mais do que dobrar a massa para ter uma densidade maior em outra pressão. E não foi o que aconteceu, como vocês vão ver. Foi um experimento que me deu bastante trabalho porque eu tive que usar 2 balanças, uma dentro da câmara de pressão e outra fora. Então, desmontei a balança, liguei os fios do visor do lado de fora, porque a balança, quando colocada ali dentro da câmara de vácuo, depois de um tempo ela apaga sozinha. Então eu pude controlar essa com a outra balança do lado de fora. Todo esse trabalho foi para mostrar que densidade invertida é uma imensa bobagem. E agora a nova bobagem é dizer que a massa é criada, do nada, assim, né? Então, eu gostaria de saber, aliás, o mundo todo gostaria de saber como é que terraplanistas conseguiram criar massa. Imagine você criando massa facilmente assim, né? Deve ser uma revolução científica incrível. Eles precisam publicar artigos urgentemente sobre isso. Vamos ver o experimento, então eu volto na sequência. Tive uma certa dificuldade para fazer o experimento, então vou mostrar para vocês, vou fazer uma parte teórica já já. Vou ter que mexer a câmera, né? Desculpem o tremido aí, mas vou ter que mexer a câmera para mostrar as coisas. Então, aqui eu tenho a câmara de vácuo. Dentro da câmara de vácuo tem uma bexiga, dentro de um cilindro. Tive que usar 2 balanças, gente. Tive que usar 2 balanças porque essa balança, depois de 1 minuto, ela apaga, ela para, né, sozinha. Esse é automático, não tem como corrigir. Então, dentro da câmara de vácuo, eu teria de 30 segundos a 1 minuto para fazer o experimento, o que não daria certo, né? Então, precisei de 2 balanças. Aí, veja que tem esses fios. Então, eu liguei o sensor da balança que está dentro da câmara de vácuo na parte de leitura aqui dessa segunda balança. Então, tive que usar 2 balanças para poder fazer a medida do lado de fora. Então, aqui você tem o vacuômetro. Eu acho que eu consigo chegar à mão até 400 milibar. O 1000 milibar seria 0,98 atm, atmosferas, né? Então, aproxima, 1000 milibar, 1 atmosfera, aproximadamente, 0,98. Então, já vou falar dessa parte teórica já. Coloquei aqui também um termômetro. E aqui eu adaptei
visto que estou sozinho aqui em casa, não dá para pedir para ninguém usar a bomba. Com a bomba elétrica, eu consigo chegar a 700, não passa disso. Mas eu quero chegar a uns 400 milibar. Então, adaptei aqui a bomba para poder usar com uma mão só. Então, veja aqui, conforme eu vou subindo aqui a bomba, vai diminuindo aqui a pressão dentro da câmara. Está bem presa a bomba aqui, posso puxar à vontade. Então, veja, densidade é massa sobre volume. Eu vou precisar de duas fórmulas só. A fórmula do volume de uma esfera, 4/3 de Pierre ao cubo, e a fórmula da densidade, que é massa sobre volume. Então, temos aí uma fração, numerador em cima, denominador embaixo. Como se comporta uma fração? Então, para que o resultado da fração ele aumente a partir de um determinado valor, a massa deve aumentar mais do que o volume. Ou seja, para a fração ficar com um valor maior, o numerador precisa ficar maior que o denominador. Certo? Ou a massa deve permanecer constante e o volume diminuir. Então, já expliquei isso. Se o volume aumentar 2 vezes, a massa deve aumentar mais de 2 vezes para a densidade aumentar. Se o volume aumentar 3 vezes, a massa deve aumentar mais de 3 vezes para a densidade aumentar. Visto que na fração o numerador é justamente a massa. Densidade é massa sobre volume. Ou mudaram isso já? Porque eles mudam qualquer coisa da cabeça deles, né? E acham que, nossa, fantástico. Densidade continua sendo massa sobre volume. Então, dados do experimento. Massa da bexiga. Aquela bexiga que está ali dentro. 2,76 gramas. Está aí na figura. Massa do cilindro de plástico. 4,94 gramas. Está aí também. Diâmetro da bexiga. Repare o diâmetro da bexiga, 4. Quem sabe usar o paquímetro, né? Quem sabe a leitura do paquímetro sabe que aí tem 4,94 centímetros. Se o diâmetro da bexiga é 4,94, o raio vale a metade, 2,47. Ainda, diâmetro da base do cilindro, 6,3 centímetros. Se o diâmetro da base do cilindro é 6,3, o raio da base do cilindro é a metade, 3,15. Ainda, volume inicial da bexiga. Aqui eu usei a fórmula do volume de uma esfera. Então, volume de uma esfera, 4/3 de Pierre ao cubo. Colocando o raio da bexiga, você tem, então, que esse volume será de aproximadamente 63,12 centímetros cúbicos. Agora, quando essa bexiga ela tiver aumentado de volume por conta da pressão ser menor, ela vai tomar o espaço do cilindro. Ao tomar o espaço do cilindro, eu consigo saber o raio dela, porque eu sei o raio do cilindro. Certo? Vou ter um sólido dentro do outro. Né? Então, o volume final da bexiga, quando isso acontecer, quando ela tomar o volume do cilindro, será de 130,92 centímetros cúbicos, usando a mesma fórmula. 4/3 de Pierre ao cubo. Ou seja, o volume final dividido pelo volume inicial, 130 por 63, dá aproximadamente 2,07. Ou seja, quando a bexiga encher de forma a tomar o espaço do cilindro, ela terá então o diâmetro igual ao da base do cilindro, o raio igual ao da base do cilindro, e assim ela ficará com 130,92 centímetros cúbicos. Então, a bexiga, no final, terá praticamente o dobro do volume que o inicial. 2,07, um pouco mais do que o dobro do volume. Certo? Entendido até aí? Ótimo. Então, portanto, para que a densidade aumente, a massa da bexiga precisa ficar maior do que o dobro da massa inicial. Densidade não é massa sobre volume? Está aqui no começo. Densidade é massa sobre volume.
Então, se eu tiver o dobro do volume, eu vou ter que ter mais do que o dobro da massa para conseguir ter uma densidade maior. Certo? A ideia é essa. E vamos ver se isso acontece. Porque eu vou zerar a balança, é claro, né? A balança vai estar zerada, eu já vou explicar isso. Então, assim, o volume final será aproximadamente o dobro do volume inicial. A massa tem que ser também maior do que o dobro para que eu tenha um aumento da densidade. Então, eu fiz essa tabela baseada nessa fórmula que liga a pressão e a altitude. Então, quem quiser que explique o que vai acontecer aqui. Explique sem enrolar. Aliás, explique com modelagem matemática. Então, vou diminuir a pressão. Ver aqui o volume. O volume tomando o cilindro, ele será o dobro do que era antes. Será que a massa será mais do que o dobro? Se eu chegar em 600, veja a variação de massa. Não tem 2,9 gramas aí. Está zerado. Estou quase chegando no dobro do volume. Cheguei. Cheguei no dobro do volume. Houve aumento de massa? Não. Não houve aumento de massa. Com o dobro do volume. Só a flutuação da balança de 3 centésimos. Não foi para 2,9 ou mais gramas que tinha que ir para dobrar a massa. Então, dobrou o volume. Veja que completou o cilindro. Dobrou o volume, mas não dobrou a massa. Tá aí. Temperatura. Diminuiu para 26,2, estava 27. 600 milibar, um pouco menos. Um pouco mais de 600 milibar. Cheguei a 4 quilômetros de altitude. 600 milibar, 4 quilômetros de altitude. Cadê a densidade invertida? Cadê a densidade invertida? Está aí o experimento, então. Vocês viram que ao dobrar o volume não ocorreu nenhuma diferença de massa. A massa teria que mais do que dobrar para eu ter uma densidade maior em uma altitude maior. Então diminuí a pressão, aumentou o volume da bexiga e não houve nenhum acréscimo de massa. Se os terraplanistas conseguiram criar massa dentro de uma garrafa PET, eles precisam patentear essa ideia com urgência. Porque, como falei na introdução, 1 grama, para ser criado 1 grama de massa, você precisa de 2 bombas atômicas que foram usadas na Segunda Guerra. 2 bombas atômicas. Então criaram massa dentro de uma geladeira, numa garrafa PET. Isso é extraordinário. Patenteiem isso o mais rápido possível. E ao patentear, expliquem, né, exatamente como isso aconteceu, com fórmulas, com o rigor matemático e não com a ciência do papo furado. O meu muito obrigado, um grande abraço e até a próxima.